Jesus, né? Filho único. Falam que filho único, eu puxando agora para mim. Falam que filho único é egoísta. Mas eu aprendi com o melhor filho único que existe. Jesus Cristo. Que Ele entregou a própria vida dele para que pudéssemos ser chamados de filho do Pai dele. Filhos por adoção. Se esse filho único, filho unigênito de Deus, não tivesse se feito carne, descido a essa terra, nascido de uma mulher, se feito um de nós, padecido na cruz do Calvário, hoje não teria como nós sermos adotados pelo nosso Pai Celestial. E Ele entregou a própria vida, deixou o próprio reino, para nos fazer herdeiros da sua herança. Um verdadeiro filho de Deus. Muitas pessoas falam assim, todos são filhos de Deus, todos somos criaturas de Deus. Mas só podemos ser chamados de filho de Deus quando aceitamos que Jesus Cristo, o seu Filho unigênito, é o nosso Senhor e Salvador. Aleluia. A partir desse momento, nós podemos ser chamados filhos por adoção. Muitas pessoas pegam crianças para criar, adotam filhos, mas talvez não tenham os mesmos cuidados. Mas tem pessoas que quando adotam, é como se fosse deles mesmo. É muito bonito. Pessoas que às vezes casam com mulheres que já têm filhos de outro casamento, né? E cuida daqueles bebês como se fossem deles. Pode saber o amor de Deus para conosco. Filhos adotivos, amados, problemáticos. Porque viemos de uma geração amaldiçoada por Satanás mesmo, cheias de tendências pecaminosas. Chegamos a Deus com a nossa genética destruída, corrompida. Chegamos dentro do reino de Deus, totalmente danificados, e passamos pela purificação do sangue do Cordeiro, e o Senhor, com paciência, vai mudando a nossa estrutura. Porque sabemos que não é uma mudança tão rápida quanto pensamos. Fica restolhos do mau humor, fica restolhos da incoerência, fica restolho dos traumas, fica os restolhos dos maus costumes. E o nosso Deus, com paciência, Ele vai nos transformando, esperando as nossas mudanças, esperando a nossa transformação, e o Senhor vai nos transformando. Aleluia! Glória a Deus! Não fica com medo porque está filmando, se liberta no Senhor. Não ficou bonito, a gente não coloca. Ficou bonito, a gente coloca. Mas o importante é estar agora diante do Senhor, porque eu não vou sair dessa igreja vazia. E quero a igreja do Senhor cheia do poder de Deus. Queridos, se nós abrirmos a palavra do Senhor em 1 Samuel, é gostoso o livro de 1 Samuel. É muito rico na história. 1 Samuel capítulo 23, versículo 14. Aqui se trata da perseguição que Saul faz, o rei Saul faz a Davi no deserto de Zif. Bem, meus amados, nós sabemos que Saul, por um elogio que foi dado a Davi, entrou nele o espírito invejoso. Entrou nele a inveja. E às vezes a gente se pergunta, por que aquela pessoa que parecia nos amar tanto, de repente está nos invejando? E a gente fica com esse ponto de interrogação, por que de repente nos perseguiu? Já ficou? Eu também fico. Mas, às vezes é um simples elogio. Um simples reconhecimento da sua convivência com Deus, do trabalho do Senhor na tua vida, de algo que Deus fez por você. O diabo fica com inveja. E começa a vir uma perseguição constante contra a vida da gente. E em 1 Samuel, capítulo 23, e no versículo 14, já no início fala que Saul buscava todos os dias para matar Davi. Quando parece que as pessoas encafufam uma coisa contra a outra, são todos os
no deserto e nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zif. E Saul buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Esse é o Senhor que eu adoro. Queridos, você pode falar assim, Davi, pastora, fugia. Então Davi tinha medo. Davi fugia. Davi tinha um certo medo, isso é óbvio. Mas ele não vivia debaixo do medo, ele vivia debaixo das mãos do Senhor. Na verdade, Davi não queria enfrentar Saul. Na verdade, Davi não queria matar Saul. Davi não queria desrespeitar Saul. Davi tinha temor no Senhor, ele não tinha medo de Saul, ele temia ao Senhor. É essa a importância. E nós andamos tendo medo do diabo e dos seus seguidores. Nós temos que, no nosso modo de pensar, agir conforme a vontade de Deus, temendo o que Deus quer, o que Deus não quer, o que é melhor para o reino, o que não é melhor para o reino, até onde eu posso agir, até onde é Deus que age. E Deus age o tempo inteiro. Então, continua, no versículo 15, vendo, pois, Davi, que Saul saíra à busca da sua vida, Davi esteve no deserto de Zif, num bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque, e fortaleceu a sua mão em Deus, e disse-lhe, não temas, que não te deixará a mão de Saul, meu pai, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo, e também Saul, meu pai, bem sabe. Não temas, que não te achará a mão de Saul. Esse é o Senhor que eu adoro, aleluia. Como é gostoso quando nós estamos num bosque escondido e vem uma palavra profética falando, não temas, a mão do inimigo não te achará. E você que está passando por um momento apertado na tua vida, que você está assim, pastor, eu não estou num bosque escondido, mas eu estou enclausurado, eu estou numa situação apertada, eu estou realmente deixando de existir. E eu vou falar como Jonatas falou para Davi, não temas, a mão do teu adversário não te acharás. Esse é o Senhor que eu adoro. Eu quero ver a tua bênção. Eu quero ver a tua vitória. Quero ver a tua conquista no Senhor. Creia, creia no Senhor e Ele fará milagres na tua vida. Aleluia. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. E Davi ficou no bosque e Jonatas voltou para sua casa. Como o mundo é malicioso, gente. Quando a gente demonstra o amor de Deus para a vida das pessoas, eles interpretam como homossexualidade, como prostituição, como sexo. Eu cansei disso. O que é do Senhor é do Senhor. É a palavra do Senhor que saía por Jonatas. Glória a Deus, glória a As Deus. pessoas querem falar que havia um lance romântico. Não existia. A palavra de Deus nunca escondeu nada. Glória à palavra de Deus. É incrível. Se os profetas adulteraram, se houve adultério, se entre reis, o Senhor sempre deixou tudo escrito. Verdade, Jesus. Davi foi safadinho na vida dele. E o Senhor não poupou de deixar escrito, não. Tudo que eles erraram, tudo que eles fizeram de certo e errado, o Senhor deixou escrito. Nunca o Senhor nos deixaria enganado. Quem engana é Satanás. Deus não. Com certeza. E o homem e a mulher de Deus, quando ele tem qualquer situação difícil da carne reagir, ele fala, ele conta. Verdade, Jesus. O homem e a mulher de Deus, ele tem um relance da carne reagir, porque a carne, às vezes, ela funciona sozinha, né? A pessoa fala, pastora, irmãos, eu não sou tão forte assim, eu caí naquele pensamento, naquela situação, e Deus me socorreu, ou se não ajuda, que Deus me socorre dessa situação. Não há enganos. Glória à palavra de Deus. O servo de Deus é transparente. O diabo é enganoso. O servo de Deus é transparente, queridos. Glória a Deus. E eu vou chegar
Aleluia. Estamos fortes da palavra de Deus. Então subiram os zifeus a Saul, a Gibeá, dizendo: não se escondeu Davi entre nós nos lugares fortes do bosque do outeiro de Aquilá, que está à mão direita de Josemon? Alguém contou aonde estava Davi. Daí então, o rei apressadamente desce conforme todos os desejos da sua alma. Por nós fica entregá-lo-ás nas mãos do rei. Então disse Saul: bendito seja a voz do Senhor, porque vós compadeceste de mim. Ah, que gracinha, né? Ele ainda estava se achando coitadinho, Saul. Davi fugindo dele, Davi escondido dele, sem querer mostrar força contra Saul. Saul, quando alguém conta onde Davi estava escondido para entregá-lo, ele falou assim: bendito és tu diante do Senhor, porque se compadeceste de mim. Gente, quando uma pessoa te persegue em nome de Satanás é fácil. Mas quando uma pessoa te persegue falando em nome de Deus, é muito complicado. Está entendendo? Amém. Quando uma pessoa já serve o diabo descaradamente, todo mundo vê, é fácil. A pessoa fala assim: olha, ela não presta, todo mundo vai já acreditar de primeira. Mas quando uma pessoa foi ungida pela mão do Senhor a ser rei, a pessoa é rei de um povo inteiro de Israel. A pessoa fala em Deus. Quem não vai acreditar que Davi era ruim e Saul era bom? Verdade. Quem que não ia, desculpa, acreditar? Assim é para a nossa vida hoje. O que está mais complicado não é quem nos persegue e vive no mundo. Gente, se uma pessoa faz um trabalho contra nós, é fácil. Você nem tem medo. Pode matar galinha, sacrificar o porco, que você não está nem aí. Mas uma pessoa que fala em Deus, Verdade. usa o nosso palavreado, nos imita, ainda louva o Senhor ainda, quando nós somos traídos, queridos, isso realmente é algo complicado. Com certeza. A justiça humana nunca vai conseguir equilíbrio nisso. Com certeza. Nunca ninguém vai saber quem está certo ou errado. É onde entra o nosso Deus. Como eu creio, como eu tomo posse. Por isso que temos que crer plenamente em Deus. Porque lá no íntimo, onde ninguém pode provar quem está certo ou errado, a presença do Senhor é infinita e abundante, e ela prova a verdade e a justiça. Glória a Deus. Quantos adversários passaram pela vida da pastora Cláudia e pela minha vida? Com certeza. Infelizmente, a maioria deles, meus queridos, falavam em Deus. Infelizmente, a maioria deles conhecia a Bíblia tanto quanto eu, ou até mais do que eu. Com certeza. E era complicado, e é complicado. Mas você permanecer no Senhor faz a diferença. Glorificado seja. Você confiar no Senhor faz a diferença. E eu quero que você comece a pôr o pezinho certinho no Senhor e confiar no Senhor, e a justiça do Senhor virá. Aleluia! E depois, no 22, diligenciai ainda mais e sabei, isso Saul falando, e notai o lugar que frequenta e quem o tenha visto ali, porque me foi dito que é astutíssimo. Olha só, Saul ainda falando mal de Davi. Vocês vão na frente, veja tudo direitinho, porque o que eu sei é que Davi é muito astuto, é perigoso. É assim mesmo. É assim que falam de nós. É assim que falam dos homens e mulheres de Deus. Verdade, Senhor. Nos chamam de astutos, porque eles olham em nós a autoridade de Deus, não é nossa. É até perigoso eles ver homens e mulheres de Deus no altar, parecem gigantes. Uma vez, faz muitos anos já, estava andando num shopping, de repente veio um infeliz que frequentava a igreja, e veio bem assim: nossa, como vocês são baixinhas. Na ocasião eu para a vida. Eu falei: meu Deus, eu não aumentei, na época eu não usava muito salto, nem um pouco, era um saltinho mediano. Nossa,
Deus sobre a nossa vida. Quantas vezes as pessoas também vêm e falam, pastor, a sua igreja é enorme. Eu falo, Jesus querido, faça as pessoas continuarem vendo a minha igreja enorme mesmo. E a multidão de ovelhas que tem. Primeira palavra profética. No 23, Saul continua, pelo que atentai bem, informai-vos acerca de todos os esconderijos que ele se esconde, então voltai para mim com toda certeza e me irei convosco, e há de ser que estiver naquela terra, o buscarei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e foram a Zif, adiante de Saul. Davi, porém, e seus homens estavam no deserto de Maom, na planície à direita de Gerizimom. E Saul e os seus homens se foram em busca dele, e que anunciaram a Davi, que desceu para aquela penha e ficou no deserto de Maom, o que, ouvindo Saul, seguiu a Davi para o deserto de Maom. Olha que perseguição, que canseira. A gente lendo assim, são 2 versículos, mas imagine caminhando no deserto, só de falar meia hora aqui já deu sede? Imagine no deserto, que sede, que canseira, que enfado. Gente, que vontade de ter uma vida normal e comum. E eles na fuga, e Saul atrás. E Saul ia desta banda do monte, Davi e os seus homens da outra banda do monte. Sucedeu que Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e seus homens cercaram a Davi e aos seus homens para lançar mão deles. Chegou a hora. Davi estava na mão de Saul. Davi e seus homens estavam na mão de Saul. Cercados. Cercados não. Quem estava cercado era Saul, porque Deus estava vendo tudo. Saul estava criando um problema para Davi, mas Deus criou um problema para Saul esquecer Davi naquele momento. Vieram mensageiros, no próximo versículo, falando para Saul que os filisteus estavam indo ao encontro deles, estavam indo destruir eles. Está aqui, ó. Então veio mensageiro a Saul dizendo, apressa-te, vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Pensa comigo, enquanto os da perdição, aqueles que estão procurando o nosso mal, estão nos cercando, estão nos deixando no momento encurralados, sem saída, criando um problema para a nossa vida. Deus pega tudo e manda mensageiros falando, problema agora você tem lá na tua terra, porque eu permiti que os filisteus entrassem lá, aleluia. Entendeu? Amém. Entendeu? Amém. Ou não entenderam ainda? Enquanto você pensa que já acabou, que o seu inimigo está vindo por cima de você, o Senhor manda um problema em cima do teu inimigo, aleluia. E ele tem que se retirar de cima de você. Glória a Deus. Se tem armadilha já pronta para te pegar, te caçar, emboscadas, creio que o Senhor tem uma emboscada maior para o teu adversário, aleluia. Tomo posse da palavra. Mas nós sabemos que o adversário, ele não desiste tão fácil. Saul foi, resolveu o problema, voltou a perseguir Davi. Volta, se esconde lá numa caverna, vai descansar, fazer outras coisas numa caverna. E Davi estava muito próximo ali. Ele e seus homens escondidos naquele lugar que Saul entrou. Daí os homens de Davi falaram, Davi, é esse o dia. O Senhor entregou Saul nas tuas mãos. É o momento de você agir, Davi. É a mesma coisa. Sabe aquelas opiniões que não tem nada a ver com Deus, né? Que as pessoas falam assim, é agora, é o momento de você ser feliz, é o momento de você se vingar, é o momento de você trair, é o momento de você mostrar quem manda, que Deus é contigo. Foi Deus que deu essa oportunidade. Não caia. Andam segundo a vontade de Deus. A vitória virá, mas não do modo que o ser humano quer, do modo que Deus deseja para a tua vida. Parecia até ser o momento que Deus estava dando para Davi, mas não era. Era o momento de Deus provar que Davi não queria o mal de Saul, e sim Saul queria o mal de Davi. Aí Davi vai por detrás, nós sabemos da história, não precisa contar com tantos detalhes, corta o manto de Saul, espera Saul sair da caverna, chegar mais distante, e Davi começa a gritar lá em cima da caverna,
Não interessa, né, gente? Jamais. Interessa o amor verdadeiro que provém de Deus. Então nós vamos ver aqui no capítulo 24, no versículo 9, disse Davi a Saul: por que das tu ouvido as palavras dos homens que dizem, eis que Davi procura o teu mal? Por que você escuta o que os outros falam? Eu vou falar a mesma coisa, não escuta a igreja que os outros falam. Fica ligado, Jesus. Para de escutar o que os outros falam. Uma frase, a mesma frase saindo da minha boca, você vai entender o meu coração, mas a mesma frase saindo da boca de um invejoso vai entrar ira no teu coração. Com certeza. Entenderam, queridos? Eis que este dia os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse, não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois é um ungido do Senhor. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto, não te matei. Adverte, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem prevaricação nenhuma. Não pequei contra ti, porém tu andas à caça da minha vida para me tirares. Olha que bonito. Que bonito, igreja. Verdade. O povo do Senhor não faz vingança com os lábios, nem com as mãos, nem com as ações. O povo do Senhor poupa, porque ele sabe da verdade, sabe de onde vem a justiça. No 12, julgue o Senhor entre mim e ti, vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos, dos ímpios procede a impiedade, porém a minha mão não será contra ti. Após quem saiu o rei de Israel, a quem persegues? A um cão morto ou a uma pulga? O Senhor, porém, será o juiz e julgará entre mim e ti, e verás e advogarás a minha causa e me defenderá da tua mão. E sucedeu que, acabando Davi de falar a Saul todas estas palavras, disse Saul: esta é a tua voz, filho Davi, meu filho Davi? Então Saul alçou a sua voz e chorou, e disse a Davi: mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com bem, e eu te recompensei com mal. E tu mostraste hoje que usaste comigo bem, pois o Senhor me tinha posto em tuas mãos, e tu não me mataste. Porque quem há que, encontrando o seu inimigo, o deixaria ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem pelo que hoje me fizeste. Aleluia. É bonito, né, gente? É bonito, né? É bonito. Na verdade, o Senhor pagou por bem mesmo a Davi. Aleluia. E o Senhor pagará por bem a nossa Com vida. certeza. Por isso que é bom andar conforme a vontade de Deus. Com certeza. As pessoas andam, queridos, sem andar debaixo das leis ou do reino do Senhor, e depois querem a graça do Senhor sobre a vida. Verdade. É meio complicado, gente. Faz tudo que não deve em nome do Senhor. Tudo. Procura, como Saul procurou, cartomante, adivinhas. Procuram falando com os mortos. Se dobram debaixo das idolatrias. Pessoas conhecedoras da palavra. Apoiam a promiscuidade dentro de casa. Claro, você não tem como pegar um filho e jogar para fora de casa, você não tem como. Não é isso. Estou falando apoiar. Quem o apoia, demora um pouco, mas vence. Vence. Ainda que demore um pouco, você vence o diabo. Com certeza. Não desista. Então as pessoas apoiam, acham bonitinho, o homem com o homem, a mulher vai achando bonitinho. Verdade. Acha bonitinho a pedofilia, o incesto, a homossexualidade. Acha bonitinho a traição conjugal. Acha bonitinho o homem sair de casa abandonando os filhos para viver uma outra aventura. Acha bonitinho a mulher abandonar o lar para viver uma outra aventura. Vão apoiando, vão achando bonitinho, achando que a gente tem que apoiar também. É assim mesmo. E depois, acha que Deus é obrigado a realizar grandes milagres sobre a vida deles. Porque um dia cantaram, reconheceram que Jesus é o Senhor. Não é assim. Quando nós saímos debaixo do reino de Deus, nós entramos no reino do inferno. Com certeza. Se vivemos conforme
conforme a vontade de Satanás, vamos ter a recompensa dele. Se vivemos conforme a vontade de Deus, já vivemos a recompensa do Senhor na nossa vida. É como quando Raabe estava lá na casa dela, uma ex-prostituta, obedeceu à voz dos espias que foram até a cidade de Jericó, colocou um pano vermelho na sua porta, significando o sangue do Cordeiro de Deus, o sangue espargido dos primogênitos. E ela permaneceu dentro da casa com seus familiares sem sair para espionar a guerra lá fora. O povo de Israel lutando em Jericó. Ela não saiu, ela obedeceu. A obediência era qual? Ficar dentro de casa sem sair até a segunda ordem do povo de Deus. Verdade. O símbolo do pano para que ninguém entrasse e matar eles, para que a morte não entrasse na casa dela. E ela não deveria, nenhum deles, sair, porque se eles saíssem daquela porta, eles iam ser mortos. Com certeza. Hoje isso significa para nós abrir a porta e espiar o pecado lá fora. Abrir a porta, ver o que está acontecendo lá fora, participar das coisas do mundo lá fora. Abriu a porta, queridos, Deus não se responsabiliza mais não. O certo é você deixar o sangue do Cordeiro na tua vida e ficar dentro da vontade de Deus. Não adianta colocar lá o pano na porta da tua vida, do teu coração, e sair do mundo. Você saiu do domínio de Deus, você entra no domínio de Satanás. E lá fora as guerras espirituais são violentas. As guerras espirituais são violentas. Há uma grande batalha, uma grande luta. E não existe o bom, o certo e errado. Há uma grande mortandade de almas. E quando nós estamos dentro do reino de Deus, apesar de estarmos nessa terra, somos protegidos, a nossa alma é protegida, o nosso espírito é protegido, os nossos valores são protegidos, a nossa fé em Deus é protegida. Somos sujeitos à morte física, somos sujeitos a enfermidades, somos sujeitos a muitas percas materiais, somos sujeitos a tudo. Mas eu estou falando da vida eterna. Oh, glória a Deus. Estou falando da salvação. Então as pessoas, elas põem o sangue lá espargido do Cordeiro, abre a porta e vai para o pecado. Não adianta mais nada. Então, faça isso. Se você está lá fora naquela batalha, é difícil voltar. É muito difícil. É quase impossível, mas para Deus nada é impossível. Volta para os braços do Senhor. Deixa o sangue do Cordeiro cobrir não só a porta da tua casa, mas toda a tua vida. Vive debaixo dessa graça celestial do Senhor. Ficou debaixo dele, ele só nos dá paz de espírito. Ele só nos faz andar em segurança. Daí não vai também se comparar com vidas de pastores, pastoras, ministros, que daí nós temos que realmente entrar nas batalhas espirituais e por amor à obra de Deus, perdemos filhos, perdemos parentes, nós perdemos entes queridos, perdemos a nossa vida, porque nós vamos à batalha. É diferente. Cientes que estamos hoje com alguma coisa, amanhã nada é nosso. Porque nós entramos na guerra. É diferente. Nós falamos, Senhor, nós estamos nos alistando agora para a tua batalha. Preparados para vencer em nome de Jesus Cristo, perdendo nessa terra e ganhando na vida vindoura. É diferente. Agora é você como ovelha, permaneça, não vai, não se arrisca, fica nos braços do Senhor, vai orando, vai clamando, vai crendo, vai jejuando, vai, e o Senhor lhe dará a vitória. Amém? Amém. Graça e paz.